Pedro I da América nasceu em 3 de setembro de 1758 em Washington, nos Estados Unidos, filho de Nicolau III do Alasca. Em 1776, os Estados Unidos conquistam sua independência da Inglaterra e George Washington se torna o primeiro presidente. No ano seguinte, Pedro I dá um golpe de Estado e se torna Pedro I da América, ao lado de sua sobrinha, Isabel Maria, Duquesa de Richmond. Juntos, eles estabelecem um segundo Vaticano na capital da Virgínia, com o Papa Gabriel I, um africano. Mas, após alguns meses, o imperador é derrubado. Com a ajuda de John Custis, líder da Mongólia Godfrey e Luigi de Alcântara, Pedro volta ao poder como imperador. Em 1807, ele forma uma aliança com Napoleão Bonaparte, consolidando ainda mais seu império. A história de Pedro I é marcada por reviravoltas emocionantes e alianças surpreendentes. Kim Jong-un, um técnico dedicado e comprometido com sua seleção, teve a oportunidade de participar da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, graças à liberação de Kim Jong-il. Mesmo diante de desafios e adversidades, ele manteve a esperança e a determinação, mostrando coragem e liderança. Mesmo com resultados desfavoráveis nos jogos contra Brasil, Portugal e Costa do Marfim, ele permaneceu positivo e motivado, buscando sempre o melhor para sua equipe. Sua presença nos programas de TV durante a Copa do Mundo foi inspiradora, mostrando sua paixão pelo futebol e pela seleção norte-coreana. Mesmo diante das adversidades, Kim Jong-un sempre acreditou no potencial de sua equipe e buscou motivar seus jogadores. Sua dedicação e amor pelo esporte serviram como exemplo para todos, mostrando que, acima de tudo, a perseverança e a determinação são fundamentais para alcançarmos nossos objetivos. Pedro I da América nasceu em 3 de setembro de 1758 em Washington, nos Estados Unidos, filho de Nicolau III do Alasca. Em 1776, os Estados Unidos se tornaram independentes e George Washington foi proclamado presidente. Em seguida, Pedro autoproclamou-se Pedro I, mas faltava-lhe uma imperatriz. Casado com sua tia Ágata do Alasca, Pedro enfrentou um golpe de Estado quando ela usurpou seu trono. Nicolau III e Pedro lutaram contra Ágata, refugiando-se na Rússia e depois na França em busca de apoio. Em uma noite estrelada, um grilo decide que é hora de compartilhar seu talento com o mundo. Ele pega sua pequena guitarra e começa a dedilhar os acordes de Sweet Child of Mine, do Guns N' Roses. Sua música ecoa pela floresta, envolvendo todos os animais em uma aura de magia e encantamento. Os pássaros param de cantar para ouvi-lo, as árvores balançam ao ritmo da melodia, e até mesmo as estrelas parecem brilhar mais intensamente. Com seu jeito peculiar e carismático, o grilo leva sua plateia a uma viagem emocionante e inspiradora, mostrando que a música tem o poder de unir e encantar a todos. Felício Muniz Pinto Coelho de Mendonça foi um nobre militar brasileiro, conhecido por sua bravura e lealdade. Ele foi o primeiro marido da Marquesa de Santos, com quem teve 3 filhos antes de se separarem. Em 1826, Felício encontrou amor novamente ao se casar com Maria Ferreira, com quem teve um filho, Aristides. Sua dedicação à pátria e sua coragem em batalha fizeram dele uma figura respeitada no Império do Brasil. Sua passagem por este mundo deixou um legado de honra e sacrifício que nunca será esquecido. Felício Muniz Pinto Coelho de Mendonça was a noble and Brazilian military man who left a legacy of honor and courage. As the fastos born of the Marquesa de Santos, he had a family that he honored with dedication and love. Even after their separation, he continued to work his path with determination. Em 1826, rejoined Maria Ferreira, which von he had a son named Aristides, demonstrating his commitment to his family. His departure em 1833 left a void, but his example of bravery and loyalty lives forever in the hearts of the Brazilian people. Venha descobrir os segredos do conhecimento com o Canavier no YouTube, onde cada vídeo é uma verdadeira jornada de aprendizado e inspiração. Permita-se mergulhar em um universo de descobertas e crescimento pessoal. Nossos conteúdos foram cuidadosamente elaborados para te instigar a explorar novas ideias e expandir sua mente. Junte-se a nós nessa incrível jornada de autoconhecimento e evolução. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e se transformar. A cada vídeo, uma oportunidade única de ampliar seus horizontes e alcançar seu potencial máximo. Seja bem-vindo ao nosso mundo de conhecimento e inspiração. Estamos ansiosos para compartilhar esse caminho de descobertas e aprendizados com você. Em 1787, Ágata da América foi prometida em casamento ao jovem Luís XVII da França. Luís XVI, pai do jovem príncipe, admirava profundamente o modelo de governo do Império Americano e via seu imperador, Pedro I, como um irmão. Ágata partiu de Richmond para a França, encantada porém apreensiva com o que encontraria. Acostumada à sobriedade americana, ficou deslumbrada com o luxo e a pompa da corte francesa. Apesar de ser prometida a Luís XVII, encontrou-se poucas vezes com o jovem príncipe, o que não era incomum dado que Ágata tinha apenas 8 anos e Luís, 2. As tensões políticas começaram a se agravar na França, culminando na Revolução Francesa de 1789. Luís XVI foi derrubado e, após uma tentativa frustrada de fuga, foi preso com sua família no templo. Ágata e seu pai foram liberados e retornaram para a América, onde Ágata ficaria até o fim de seus dias. Este foi o último encontro de Ágata e Luís XVII. Em 1792, o agora cidadão Luís Capet foi julgado e condenado à morte na guilhotina. No mesmo dia, Luís XVII foi proclamado o rei dos monarquistas, com Ágata como consorte.
Catarina II da Rússia e Pedro I, em suporte ao trono do menino rei, expulsaram de seus países todos aqueles que não reconheciam o título de Luís XVII. Entretanto, a regência era complicada. Os tios de Luís XVII assumiram seu cuidado, e Pedro I supervisionou Ágata. A situação piorou quando Luís XVII foi isolado de sua família. Meses após a execução de Luís XVI, Maria Antonieta foi julgada e guilhotinada, deixando o jovem Luís XVII cada vez mais exposto e vulnerável. 2 anos depois, em 1795, Luís XVII faleceu de tuberculose aos 10 anos, encerrando o breve e trágico episódio de Ágata como rainha consorte da França, sem jamais ter retornado ao país ou diante do trono. Em 1776, quando os Estados Unidos proclamaram a independência, George Washington foi escolhido como o primeiro presidente. No entanto, um ano depois, uma figura inesperada surgiu no cenário político. Pedro, Duque do Alasca, realizou um golpe de Estado, autoproclamando-se Pedro I da América. Contudo, ele ainda precisava de uma imperatriz para legitimar seu novo império. Foi então que Nicolau III do Alasca, pai de Pedro, buscou garantir a continuidade da dinastia. Nicolau arranjou o casamento de seu filho com sua tia, Ágata do Alasca, colocando uma condição peculiar: até que Pedro completasse 30 anos, Ágata governaria como regente. Essa aliança era vista como estratégica, consolidando o poder da família. Porém, as coisas tomaram um rumo inesperado quando Ágata rompeu o acordo e usurpou o trono, reivindicando-o para si. Humilhado e traído, Nicolau III saiu do império para confrontar sua irmã rebelde. Em busca de apoio, Pedro e Nicolau refugiaram-se na Rússia, atraídos pelos simpatizantes da família. No entanto, o custo de vida no Império Russo era alto demais, forçando-os a se mudar para a França, onde receberam o apoio de Luís XVI e Maria Antonieta. Em 1778, reforçados por seus novos aliados, Nicolau e Pedro lançaram-se numa guerra contra Ágata. Após intensos combates, Nicolau finalmente reconquistou o trono em 1779, exilando Ágata. A segurança da família foi restaurada, e eles se estabeleceram no Império Americano. O casamento nunca consumado entre Pedro I e Ágata foi oficialmente anulado em 1780. Contudo, antes de sua partida, Nicolau III já havia traçado novos planos matrimoniais para Pedro, prometendo a sobrinha, Isabel Maria, tentando assegurar, de uma vez por todas, a estabilidade de sua linhagem. O tempo passou, Luís XVII e Ágata se sentiam frustrados como monarcas, pois em Roma não exerciam papel de destaque. Jovens ansiosos por comandar uma nação, haviam sido treinados para reinar. Em 1789, com apenas 4 e 11 anos respectivamente, eles receberam uma proposta intrigante de Napoleão e para se tornarem imperadores da França. Luís ficou animado, mas impôs que o povo francês desejasse isso. Napoleão mentiu, dizendo que a população francesa queria um imperador e uma imperatriz. No entanto, a realidade era outra, e Maximilien de Robespierre governava a França. Iludido por Napoleão, Luís XVII seguiu para a Europa com sua esposa, a princesa Ágata, para assumir o império. Pedro I da América aconselhou Ágata a ser uma hábil imperatriz. Logo, uma reviravolta ocorreu e as tropas republicanas deixaram a França, deixando Luís e Ágata sem proteção e apoio na Europa. Isolados, Ágata, percebendo o perigo, fugiu para Paris com seus pertences mais valiosos, buscando uma audiência com Napoleão, que a ignorou. Napoleão, mentindo mais uma vez, informou que estava doente e pediu que ela permanecesse longe. Determinada, Ágata se hospedou no luxuoso Grand Hotel, forçando Napoleão a enviar sua esposa, Josefina, para negociar. As coisas pioraram quando Luís XVII foi preso e morreu de tuberculose em 1795, após 2 anos encarcerado. Ágata então foi a Roma buscar o apoio do Papa Pio VI, que nada pôde fazer. Em 1804, Pedro I da América aliou-se a Napoleão, enquanto Ágata considerava isso um absurdo. Pedro casou-se com a prima de Josefina Bonaparte e teve 7 filhos. O império de Luís XVII e Ágata desmoronou. Para ganhar dinheiro, é necessário ter um planejamento sólido, dedicação e agir de forma consistente. Transforme suas ideias em oportunidades, acredite em suas habilidades e faça com que elas se concretizem. O sucesso é fruto de um esforço contínuo e da vontade de evoluir. Não desista diante dos obstáculos, mantenha o foco e saiba que cada passo dado aproxima mais de seus objetivos. Tenha fé em si mesmo, confie em seu potencial e tenha certeza de que, com empenho e dedicação, os resultados chegarão. A jornada rumo à prosperidade financeira pode ser longa, mas valerá a pena. Mantenha-se firme em sua missão, esteja aberto a aprender e lembre-se de que a persistência sempre traz recompensas. Mantenha o foco, a determinação e a positividade em seu caminho em direção à abundância. Minha vida foi marcada por relacionamentos complexos e intrincados dentro da poderosa esfera política do Império Romano. Desde meu casamento precoce com Popeia Sabina até alianças e desentendimentos com figuras como Nero, minha jornada foi cheia de intrigas e reviravoltas. A ascensão e queda de imperadores, a perda de entes queridos e a luta constante pelo poder moldaram meu destino de forma indelével. Em meio a traições e alianças, mantive-me firme em meus princípios e objetivos, enfrentando desafios com coragem e determinação. O peso da história estava presente em cada passo que eu dava, deixando marcas profundas em minha alma atormentada pela sombra do Império. Durante o seu reinado como imperador, Nero teve várias esposas. Sua primeira esposa foi Cláudia Otávia, que era descendente de Appius Claudius Nero, mas infelizmente o casal não teve filhos.
Em seguida, Nero se casou com Popeia Sabina, que era descendente de Caio Popeu Sabino, com quem teve uma filha chamada Cláudia Augusta e um enteado chamado Ruflius Crispinus. Posteriormente, Nero uniu-se a Estatília Messalina, descendente de Tito Estacílio Tauro, porém o casal não teve descendentes. Sua quarta esposa foi Sporus, a qual mais tarde se casou com Galba, Otão e Vitélio. Seu último matrimônio foi com Pitágoras, um escravo branco libertado. Assim, a saga das esposas do imperador Nero chega ao fim. Felício Muniz Pinto Coelho de Mendonça foi um verdadeiro exemplo de bravura e lealdade como militar brasileiro. Sua vida pessoal também foi marcada por sua nobreza de caráter, sendo o primeiro marido da renomada Marquesa de Santos. Mesmo enfrentando adversidades em seu relacionamento, ele nunca deixou de cumprir com suas responsabilidades, tendo tido 3 filhos com a Marquesa. A história de Felício é um testemunho de sua dedicação e comprometimento, que culminou em seu falecimento em 1833, deixando um legado de coragem e honra no Império do Brasil. Durante a Copa do Mundo de 2010, a Coreia do Norte surpreendeu ao liberar mais de 40 mil cidadãos para assistir aos jogos. Mesmo com as derrotas para o Brasil e Portugal, a TV estatal insistiu que a equipe norte-coreana saiu vitoriosa. A presença do líder Kim Jong-il durante o hino nacional na partida contra a Costa do Marfim trouxe um momento único de abertura. No entanto, a Coreia acabou perdendo e Kim Jong-il viria a falecer no ano seguinte devido a um infarto. Pedro I da América, nascido em Washington, em 1758, foi um homem de coragem e determinação. Após assumir o trono em meio a turbulências políticas, ele se tornou o imperador da América do Norte, estabelecendo uma aliança estratégica com Napoleão Bonaparte. Seu casamento com Stephanie de Cachet trouxe-lhe alegria e 7 filhos amorosos, consolidando sua família como parte da elite social. Sua morte em 1847 em Portugal foi profundamente sentida em todo o mundo, mas seu espírito indomado permanece vivo na história da América como um ícone de bravura e determinação. Pedro I da América nasceu em 3 de setembro de 1758 em Washington, nos Estados Unidos. Ele era filho de Nicolau III do Alasca. Em 1776, os Estados Unidos tornaram-se independentes da Inglaterra e George Washington foi eleito o primeiro presidente. No ano seguinte, Pedro I deu um golpe de Estado e se autoproclamou Pedro I da América, ao lado de sua sobrinha, Isabel Maria, duquesa de Richmond. Ele estabeleceu um segundo Vaticano na capital da Virgínia, onde o Papa Gabriel I, um africano, foi nomeado. No entanto, seu reinado foi breve e logo foi deposto. Com a ajuda de John Custis, o líder mongol Bogdan Luigi de Alcântara, ele recuperou o trono imperial, governando até 1807, quando se aliou a Napoleão Bonaparte.